inversa ao quadrado. Com proporção inversa do quadrado. A lei da gravitação universal foi descoberta por Newton, Isaac Newton, e ela diz o seguinte: suponha que você tenha dois corpos, um de massa M1, outro de massa M2, separados por uma distância d. Ele descobriu que os corpos se atraem, atração gravitacional, uma força chamada força gravitacional, que faz com que essas massas se atraiam. Mas o Newton, né, propôs, quer dizer o seguinte: se você chamar de F a força com que uma massa atrai a outra, o Newton descobriu que essa força é da forma uma constante 1 vezes 1 sobre d ao quadrado. Então ela depende inversamente da distância, mas inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, por exemplo, o que acontece? Isso é um exercício que estava, um problema que estava naquela provinha que foi passada para vocês, naquele teste. Se a distância entre os dois objetos cair a metade, o que acontece com a intensidade da força entre eles? Olha, se eu escrever assim, K vezes, se eu pego agora uma distância que é 1 sobre D, que é a metade de D, se a distância é reduzida à metade, por essa lei, a força agora vai ser K vezes 1 sobre D ao quadrado. Mas isso aqui, ó, é 1 sobre D sobre 2 ao quadrado. K vezes 1 sobre D2 sobre 4. Pela regrinha de dividir, né, da fração 1 com uma fração do denominador, isso aqui vai dar K vezes 4 sobre D2. Mas observe, K sobre D2 é a força quando a distância entre corpos é D. Se eu diminuir a distância à metade, a força fica multiplicada por 4. Tá? Se eu reduzir a 1/3 da distância, a força fica multiplicada por 9. Se eu dobrar a distância, a força cai por um fator 1/4, fica reduzida a quarta parte. Se a distância for triplicada, a força fica 9 vezes menor. Então, uma relação de proporcionalidade ao inverso do quadrado. Tá? Isso aparece em leis da física, em particular aqui nessa lei da gravitação universal. Quem não viu, ainda vai ver no terceiro ano do ensino médio em mais detalhes.